Glória a Jesus. Irmãos, eu vou ministrar 2 finais de semana seguidos. Eu vou ministrar sobre o livro de Jonas. Se já puder deixar aberto, só estou travando aqui meu celular. O nome dessa palavra é Jonas, nas profundezas da graça. Pastor, mas não pode ser. Você vai descobrir que tem graça aqui nesse livro. A palavra de Deus diz o seguinte: Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tares, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir para eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lança-te, para não sermos mortos, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? É de que povo? De que povo que tu és? E eles respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar vos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Deixa eu tirar o óculos para enxergar melhor. Como é que pode trem desse? Respondeu-lhe: Tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos façais sobre vós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Bom, eu vou tentar ministrar pelo menos esse capítulo inteiro hoje, e termino semana que vem todo o livro. Deixa eu voltar para o óculos para enxergar. Pai, traz revelação na Tua palavra, fala conosco, em o nome do Senhor Jesus. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua verdade, a palavra, a vida, a unção, a graça, o poder do Senhor. Que possamos ter revelação do que o Senhor tem. Espírito do Deus vivo, precisamos, ó Senhor Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Esse livro é engraçado que o profeta Jonas, ele tem 2 paralelos interessantes. Ele aponta para Cristo de um lado, e ele aponta para nós como homens. Esse livro, ele não é um livro de profecias, ele é um livro de experiência.
E eu fiz questão nesses dias, eu devo ter lido mais de 12 vezes, sequenciais, os 4 capítulos, para poder compreender aquilo que Deus queria falar para nós como igreja. Então eu li várias vezes, tentei me aprofundar, e por mais que pareça ser lógico o que a gente lê, tem algo entre as linhas que precisamos ter a revelação, porque nós encontramos a graça do Senhor aqui, a manifestação do Senhor, no meio de situações aparentemente legalistas, aonde era um olhar próprio, aonde era um olhar para fugir da presença de Deus, mas eu quero te falar, a graça ela está expressa no Velho Testamento também. Então eu vou começar lendo o versículo 1, a Bíblia diz, então eu tenho de um lado, esse homem que aponta para Cristo, e eu tenho o mesmo homem apontando para nós, como pessoas, e a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E olha só a primeira coisa, Jonas significa, o nome original Jonas significa pomba, e isso nos lembra de algo que aconteceu no Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, os últimos versículos, abre para mim, Mateus 3,16, olha só que interessante, a Bíblia diz, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Perceba que a pomba era o selo de Deus, através do Senhor, sobre a vida de Jesus. Qual que é o significado de Jonas? Pomba. É um selo de Deus isso. Nomes não são neutros na Bíblia, tem significados espirituais. Então isso aponta para Jesus, tipifica Jesus. E agora você vai ficar mais impressionado ainda. A Bíblia diz o seguinte, que ele era filho de o que, irmãos? Amitai. Sabe o que significa Amitai? Minha verdade. Vamos ler agora no original, está aqui mostrando. Veio a palavra do Senhor a Jonas, que significa pomba, selo de Deus, filho da minha verdade. Vamos abrir um versículo para vocês verem, Isaías 65, versículo 16, tem como projetar? Colocou? Olha só, de sorte que aquele que abençoar na terra pelo Deus dá. Então nós aprendemos no Novo Testamento que Jesus é o caminho, a verdade e a, mas Deus também é tido como a, então Jonas é filho de, linda a Bíblia, não é? Então você tem Jonas, que ele tipifica Cristo, mas ele aponta também para nós, nós somos filhos da verdade, nós temos o selo do Espírito Santo que desceu sobre nós, aleluia, glória a Deus. Olha só, vamos continuar lendo, a Bíblia diz, dispõe-te, vai à grande cidade Nínive. Dispõe-te significa, não é somente ir, é levantar-se. Esse levantar-se é, sai da sua comodidade e vai para um lugar que eu vou te mandar, sai do seu conforto. Para ir para alguns lugares a gente vai ter que deixar o conforto, vai ter que abrir mão, sim. Nós vamos ter que deixar coisas para trás, para coisas novas que alcançamos ou alcançaremos, nós precisamos deixar coisas para trás. Eu vou deixar a velha criatura, velhos hábitos, maneiras de falar, por quê? Porque agora eu vou me levantar e sair para algo novo em Deus, amém? Você consegue se identificar nessa história? Você está nessa história, e a Bíblia continua dizendo então, vai para Tarsis, e tendo descido, olha só, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e vai para Tarsis, e a Bíblia diz, e tendo descido a Jope. É engraçado que essa palavra descido, no Velho Testamento ela está muito associada, para sair do propósito, para ir para um lugar que Deus não tem para você. Eu vou voltar para o Egito. Toda vez que você vê Egito, muitas vezes ela está associada com a palavra descer. Então o Egito você desce,
Para Canaã, para a terra prometida, você sobe. Eia, subamos e possuamos. Lembra quando é dito isso? Para quê? Para a conquista dessa terra maravilhosa. Mas quando é para o Egito, é sempre descer. Então isso aqui significa, no paralelo que a gente está fazendo, é uma pessoa que ao invés de ir para o propósito, ele desce para o Egito. O que é o Egito? É tudo aquilo que me tira do propósito, é fuga, é aquilo que eu não encaro, é aquilo que eu estou correndo, é aquilo que eu desisto. Então descer para algum lugar, significa que esse homem estava saindo do lugar do favor multiplicado sobre a vida dele. Então muitas vezes nós descemos ao invés de subirmos. Os irmãos estão comigo? Fica comigo, olha só, vou abrir aqui com vocês aqui, tem como abrir aí em Gênesis 26, versículos 1 e 2? Gênesis 26, 1 e 2, abriu? Não. Sobrevindo fome sobre a terra, além da primeira que a vida nos dias de Abraão, foi Isaque e Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças. Para onde? Então descer significa retrocesso naquilo que Deus tem para você. Egito sempre é descida, terra prometida é eia, subamos, vamos conquistar essa terra. Mas o retrocesso é essa descida. E a Bíblia diz o seguinte, que Jonas, ele fez o que, irmãos? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E a Bíblia diz: pagou, pois, a sua passagem. Engraçado, esse pagar significa que tem custo o pecado. Por que você acha que eu fiquei, irmãos, eu parei em alguns versículos aqui, eu fiquei horas, eu vou falar qual versículo que é, para Deus falar comigo, enquanto não falou eu não parava, mas eu fiquei, mas por que é tão importante essa palavra pagar? E aí eu entendi, ele pagou para sair fora do propósito. Tem custo sair do propósito de Deus, custa e você paga. Não, eu estou na época da graça, todo o preço foi pago. Eu creio nisso absolutamente, mas não queira isolar as consequências do seu pecado. É diferente. O preço foi pago, remido, lavado, justificado. Mas o que nós plantamos, nós colhemos. Então, irmãos, qual que é o salário do pecado? Morte. Nós vamos morrer no pecado. Eu creio que Cristo já pagou o preço, Ele morreu na cruz, amém? Mas a consequência das escolhas que nós fazemos, e a Bíblia diz, Ele pagou para sair fora do propósito. O pecado, irmãos, vai exigir que você pague sim, viu? Você pode perder coisas importantes pelo fato de entrar no pecado. Jonas, filho da verdade, selo de Deus, o nome dele significa pomba. Ele então agora decide voltar, descer, e ele paga por isso. E ao pagar por isso, ele tem consequências na sua vida, a ponto de o local que ele estava começa a sofrer um dano. O local que ele estava começa a sofrer um dano. Irmãos, eu quero chegar no lugar e abençoar, amém? Eu quero chegar no lugar, o ambiente mudar, as coisas acontecerem, sabe? Eu quero chegar no lugar e saber que a semente que eu estou semeando, eu vou colher com graça e abundância com todos que estão ao meu redor. Eu não quero ser pedra de tropeço, mas quando nós nos tornamos, é caro, irmãos. Podemos levar pessoas para problemas que nós não deveríamos. Famílias, situações, circunstâncias, quantas escolhas nós fazemos de forma errada. Vocês estão comigo? Verdade verdadeira? Pergunta para o seu vizinho, você está com o pastor? A Bíblia continua dizendo, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pela sua passagem e embarcou nele, para ir ter com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas a Bíblia diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte,
e fez no mar uma grande tempestade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não creio que Deus lançou aquilo para a morte, mas Deus lançou para chamar a atenção. É diferente. Agora, muito cuidado. Teve gente que já uma vez me ligou e falou assim: pastor, eu preciso dizimar, porque se eu não dizimar, eu vou ter que pagar talvez essa semana numa loja que arruma carro, numa oficina. Eu falei: irmão, que loucura é essa? Você acha que se não dizimar, Deus vai fundir o seu motor? Que Deus mau é esse? Gente do céu, quem quer servir um Deus desse? Você imagina? O tempo inteiro: não, eu vou dizimar, porque senão meu celular vai cair. Sabe, agora, Deus, Ele pode pegar uma circunstância para falar conosco? Sim ou não? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora, sentado. Acabei de comprar um óculos, coloquei a armação nele, achei ele lindo. Aí eu estou tentando regular, porque eu não gosto de nada que aperta a minha cabeça. Aí sentado ali, fui mexer na perna do meu óculos novo, quebrei. Na hora, eu podia falar: o inimigo está furioso. Nossa, o Deus quebrou esse óculos para falar algo comigo. Não, fui eu que pus a mão onde não deveria, sem conhecimento, e quebrei o óculos. Mas Deus fala comigo? Sim, Ele falou comigo, ali na hora que quebrou, Ele falou comigo. Não ignore aquilo que você acha que não tem problema, cuidado. Ele que quebrou o óculos, mas Ele falou comigo? Falou. Deus queria matar esse povo, irmãos? Não, mas Ele quis falar com aquele povo? Sim. Falou com o profeta? Falou com todos os marinheiros? Sim, mas eu não acredito que era para a morte. Aleluia. Aí tem uma coisa que me chama a atenção, que eu vou provar o que eu estou pensando. A Bíblia diz: então os marinheiros veio com medo, clamavam cada um seu Deus, e esse Deus está em minúsculo, quer dizer que não é o nosso Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, porque eu estou achando agora que eu preciso é tirar as coisas ao invés de ir para Deus. Eu começo a fazer um monte de coisa que Deus não pediu, achando que é isso que vai mudar minha vida, e não tinha nada a ver com a carga natural, tinha a ver com uma pessoa. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e ele o que, irmãos? Isso prova para mim que esse homem conhecia a bondade de Deus, e ele sabia, Ele não vai matar a gente. Irmãos, eu peguei um barco, eu fui aonde esses dias? Viajei com minha esposa, a gente pegou um barco, foi em um lugar lá, um pedacinho. Falei: não tem como o ser humano dormir num trem desse aí. Você não dorme, você fica enjoado. Mas esse homem dormia. Isso te lembra algo, irmãos? Jesus no barco, atravessando com seus discípulos. A Bíblia fala que ele... E a Bíblia fala uma coisa interessante, presta atenção. Isso aponta que quando você conhece a Deus, você descansa? Então esse profeta sabia que não era para a morte. Isso é graça. Estou passando isso, mas isso não é para a morte. Mas Deus está falando comigo. E olha só, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo aqui que eu anotei. Marcos capítulo 4, versículos 37 e 40. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aí, se alguém conhece de barco aqui, eu vou precisar vocês me ajudarem aqui numa pergunta. Jesus estava na popa. Onde que fica a popa do barco? É na parte de trás? É na frente?
É na frente? Deixa eu passar vergonha não, que vai para a internet. Pesquisa aí, disfarça. É à frente ou atrás? Proa e poa. Popa. Como é que é? Proa e popa. É isso mesmo? Então tá bom. A popa é atrás? Se não for, vocês vão ver. Então ele estava na parte de trás. E essa parte fica em cima? Hã? Não é em cima? A popa é embaixo? É só atrás? É a parte de trás? É só a parte de trás, não é? É lá perto. Hoje é onde tem os motores. Seria aquela parte lá? Certeza? Não deixa eu passar vergonha. Tá certo? Aleluia. Então é em cima. Eu não sabia que você entendia assim não, Marcelo. Sério? Poxa. Agora presta atenção. Pastor, o motor de centro é embaixo. Não, vocês estão atrapalhando minha pregação. Não vou pregar mais não. Presta atenção. Vou te mostrar uma diferença. Seja onde você é, na frente ou atrás, a questão é que o Senhor estava em cima do barco. A Bíblia relata que Jonas estava dormindo embaixo. O que significa isso? Toda vez que você vai para baixo, é um retroceder para o Egito. Ele estava descansando em cima ou embaixo? Então ele estava descansando na força do seu próprio braço. Entendeu o que eu estou dizendo? É no Egito, é no lugar de retrocesso. Mas ele descansava? Descansava. Vou te contar, há pessoas que elas descansam muitas vezes no Egito. Está bem aqui. Esse tal do Egito não é tão ruim não. Esse tal do mundo não é tão ruim não. Sair fora da presença de Deus não é tão ruim não. Irmãos, é questão de tempo. Que você planta, você colhe. Não tem neutralidade diante de Deus. Mas ambos descansavam? Descansavam. Preste atenção. Tem um descanso que é dado por Deus. Você está cansado, você precisa ser revigorado, você dorme pouco, mas parece que você dormiu horas, porque Deus é contigo. Mas tem um cansaço que o mundo coloca no seu ombro, e você vive pesado e angustiado. Cuidado, esse é o cansaço do Egito. Esse é o cansaço que te leva para fora do propósito. Vocês estão comigo? A Bíblia continua dizendo: chegou-se ele ao mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te. Novamente, agora não foi Deus que mandou. Lembra lá quando eu disse aqui, dispõe-te, que é a mesma coisa que levantar? Agora chega uma mula que não conhece a Deus e fala: levanta, faz alguma coisa para a gente não perecer. Irmãos, quando nós não falamos, as pedras clamarão. Quantas vezes Deus fala conosco, a gente não ouve, e de repente no meio de uma circunstância, gente, até um ímpio está falando comigo agora. Até uma pessoa que serve vários deuses está falando comigo. Já aconteceu isso com você? Deus falou com você, aí de repente chega um ímpio, uma pessoa, uma circunstância, e de repente aquela pessoa fala a mesma coisa que Deus te falou. Você ainda tem dúvida que Deus está falando com você? Você ainda tem dúvida que é o Senhor que está falando com você? A ponto de um ímpio, alguém falar com você. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Estou aguardando, acreditando, mas eu não respondi. E aí de repente chega um ímpio, faz irmãos, usa a mesma palavra na vida de Jonas. Jonas estava sendo rodeado o tempo inteiro. Deus está rodeando vocês, irmãos. Você não precisa ter dúvida. No seu trabalho, aonde você caminha, Deus está falando o tempo todo com você. Eu posso ouvir um amém? Mas irmãos, ouça primeiro a voz de Deus. É muito ruim quando o ímpio fala com você.
Você se sente o quê? Meu Deus, e eu falo que ainda sou filho de Deus, a ponto agora de um cara que não conhece nada falar comigo? Como é que você fica? Você precisa converter. Não, precisa converter, ué, porque se chegar nesse estágio aqui, é que não tem mais nada. As pedras vão clamar, irmãos. Os burros vão falar com você. Amém. Pastor João, amém? Fica ofendido, não, irmãos. E espero que também seus amigos não fiquem. Ouviu uma pregação do seu pastor me chamando de burro? É bem capaz. Ultimamente a internet está... A Bíblia continua dizendo: levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, para que lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Esse lançar sorte, a última vez que é mencionado na Bíblia, e eu me lembrei porque me marcou muito. Eu estava na sala de aula fazendo um seminário, me lembra até a irmã que estava ensinando para nós. A última vez que foi mencionado sobre lançar sorte na Bíblia está em Atos, capítulo 1, versículo 26. Deixa eu te mostrar para você ver. A Bíblia diz: e lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. É quando eles estavam escolhendo quem era que substituiria Judas. E aí é engraçado, não havia uma dependência do Espírito Santo de Deus, não havia ainda esse vínculo para perceber quando ouvir Deus através do Espírito Santo. Da mesma forma, aqueles homens que não conheciam o Espírito Santo de Deus, eles lançaram sorte para saber quem era o problema, entendeu? Hoje nós temos o que, irmãos? Espírito Santo. Então deixa eu te contar, você não precisa fazer isso aqui, ó. Quem faz isso vai rir agora. Senhor, fala comigo agora. Senhor, eu preciso de uma palavra sua, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarão sem um i ou um tio jamais passarem da lei. Mas se cai numa palavra que você não gostou, não entendeu, fala: Deus, é de verdade agora, porque eu não entendi. Fala comigo de novo, Senhor Deus. Aí quando fala alguma coisa que você não gosta, você não acha que é de Deus. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Eu não estou obedecendo a lei. E agora? Já aconteceu isso com alguém? Ninguém aqui. Ninguém. Ninguém. Mas você percebe, aqueles homens lançaram sorte porque não ouviam a Deus. Nós, irmãos, nós temos o Espírito de Deus conosco. Eu não preciso lançar sorte, eu não preciso fazer mandiga cristã. Vou fazer isso 2 vezes porque agora vai dar certo. Não, eu dependo do Espírito. O Senhor fala comigo, o Senhor me rodeia de frente, atrás, nas laterais. Deus é comigo. Senhor, me dá direção, fala comigo. O que o Senhor está colocando no nosso coração? Sabe, e Deus vai mostrando indícios, sinais, pessoas que falam, testificar no Espírito, amém? Eu não preciso depender de nada. Vou até brincar com vocês. Alguém aqui já teve pé de coelho para dar sorte? Eu já tive. O único que não teve sorte foi o coelho, que ficou sem o pezinho. Mas a gente acha que isso dá sorte. Parece que está... Calma, pronto, voltou. Pronto, é que estava no mute. É o inimigo. Aí, você está vendo? Não foi eu que não coloquei no lugar certo o negócio. Você tem que ter discernimento. Aleluia. Olha só, a Bíblia continua dizendo: vocês estão comigo, irmãos, fica aqui. Não adianta você ir embora agora, que vocês não vão entender nada que eu estou pregando. Então tem que ficar até o fim, amém? Para o seu desespero, eu estou no versículo 8, vai até o 17. Desesperou, né? Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem? E aí ele respondeu: eu vim aqui porque eu sou hebreu. Versículo 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram... Olha que interessante, quem que trouxe a tempestade? Deus, foi Deus. Mas Deus aproveitou para falar com quem? Com Jonas. E com quem? Todos os marinheiros, porque agora existe um Deus que governa o mar
e a terra. Eu acredito que tudo coopera. O que é tudo coopera? Para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então quer dizer que tem algo que coopera. Eu enxergo as circunstâncias. Não vive, irmãos, achando que as coisas são ao acaso. Muitas coisas realmente nós colhemos por conta de escolhas aquilo que fazemos, mas coisas que saem do nosso controle, que hoje a gente não entende o porquê, mas amanhã você vai entender. Fala: Deus, eu entendi. Eu entendi porque que o Senhor me trouxe para essa nação, eu entendi porque eu estou conectado com essas pessoas, mesmo que na época a tempestade você não entenda, mas a tempestade trouxe agora o que? A atenção dos marinheiros, e a atenção de Jonas. Disseram: que te faremos para que o mar se acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai, lançai-me. Jonas sabia que ele estava agindo de forma errada. Hoje no Novo Testamento você tem que lembrar que aonde você chega, você vai abençoar aquele lugar. Amém. Nós não vivemos debaixo mais de maldição. Quando eu chego naquele lugar, esse lugar muda, a presença de Deus muda, a vida de Deus muda, as pessoas vão prosperar porque eu trabalho nessa empresa. Aleluia. Eu chego para prosperar um ambiente, irmãos. Eu creio do fundo do meu coração. Creio, irmão, creio diante de Deus que eu sou favorecido para trazer favor sobre os outros. As minhas escolhas vão resplandecer sobre a vida dos outros. Posso fazer um amém? Amém. E Nayan está aqui sentado. Esse cara está ganhando um dinheiro que eu falei: rapaz, me mandou um relatório. Eu não sei porque que ele mandou um relatório para mim, dos dízimos dele. Eu nem fico olhando os dízimos dos irmãos não, viu, irmãos? Mas eu sei quem é dizimista e quem não é. Aí ele me mandou um relatório dele. Eu falei: rapaz, que é isso, irmão? Solteiro, ganhando esse dinheiro. Mas o que eu fiquei mais surpreendido é que ele havia declarado, acho que no final do ano eu liberei uma palavra, não me lembro bem, e ele falou: pastor, sobre essa palavra eu vou trazer tanto em dízimos. Irmãos, ele está chegando mesmo onde ele falou. Está chegando mesmo, irmãos. E eu creio numa coisa: eu creio que aonde eu estou, pessoas são favorecidas. Receba essa palavra. Quantos recebem? E aí então ele pede: me lança. Mas olha que coisa interessante que aconteceu no versículo 13: entretanto, os homens não fizeram isso. Aqueles homens, apesar de serem ímpios, eles tinham caráter. Chocou agora? Você já viu essa coisa? Já parou para pensar por que tem ímpio que prospera e tem crente que não prospera? Alguém já se perguntou nisso? Alguém já fez essa pergunta? Poxa, cara é ímpio, fala um monte de coisa, mas prospera. E aí vem você, né? Eu que sou santo, crente, dizimista, eu não prospero. Você nunca pensou isso, não? Ô irmão, não queria falar, mas já que você falou, é justiça própria mesmo. E é engraçado, e eu vou só te explicar, tem diferença entre pessoa de Jesus e vida de Jesus. Vida de Jesus, aliás, princípios de Jesus e vida de Jesus. Vida de Jesus é que nos dá salvação, vida eterna, justificação. Mas tem princípios que até o ímpio pode seguir. Ele não pode seguir para salvação própria, mas ele pode seguir princípios para a prosperidade. Ele vai prosperar. E é engraçado que esses homens, mesmo sendo ímpios, a Bíblia diz: entretanto os homens remavam esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles não lançaram de imediato Jonas, eles quiseram poupar a vida de Jonas. Falou: não, entrou no nosso barco, vai até o fim. Sabe o que e a Bíblia diz: esforçando, minha força própria me tira desse problema.
minha força própria vai resolver essa circunstância, minha capacidade, o meu intelecto, minha habilidade vai tirar disso. Isso é em vão, porque você está lutando contra Deus, meu amigo. Não adianta as suas habilidades, isso aqui é legalismo puro. Eu vou fazer na minha força, eu vou deixar essa circunstância na minha força, eu vou mudar essa situação na minha força. Não adianta, só entrega para Jesus. Esse é o legalista, mas é engraçado que é um legalista com caráter. Poxa, o cara não deixou o outro, não quis deixar, mas não adianta não, irmãos. Quando Deus põe a mão, solta a sua mão, deixa Deus governar a sua vida, deixa Deus te levar para o propósito, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te fortalecer. Entrega, por mais que seja difícil, por mais que seja complexo, tira a sua mão. Hoje os amém são tão... Não precisa do seu amém mais não, não precisa dele não. Versículo 14: então clamaram o Senhor e disse. Agora o Senhor está maiúsculo ou minúsculo? Lembra que no início eles começaram a procurar qual Deus? O Deus de letra minúscula, vários deuses, mas agora no meio da tempestade eles estão tendo um encontro com quem? Eles procuraram quem agora? Consegue ver que a tempestade agora não era para a morte, mas começa a despertar a atenção do ímpio? Eu vou perguntar para vocês, só a minha parte direita aqui, levanta a mão quem veio para Deus por conta de uma tempestade. O restante tudo é mentiroso. Na minha parte esquerda aqui, levanta a sua mão quem veio para Deus por conta de uma tempestade. Mais vitoriosos ficar. Deus usa tempestades? Sim. É a única linguagem que Deus fala? Não. Posso te contar uma coisa? Vocês vão me achar legalista que eu vou falar aqui, mas às vezes a gente vem pela dor mesmo. Às vezes a gente vem pela tempestade. Então agora eu sei, eu vou orar para vir uma tempestade sobre o meu marido. É isso, irmãos? Não. E eu vou falar isso porque eu vi na rádio. Essa semana eu estava no Brasil, o pastor Luiz falando exatamente isso, sobre há pessoas que vêm pela dor mesmo. É a tempestade que você vai ouvir, mas não é para te matar. Eu não creio mais. Deus não veio para matar mais, Ele veio para dar vida e vida em abundância, amém? Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como o cara converteu numa viagem de barco. Como é que pode um negócio desse? Uma viagem, o cara passou 50 anos sem conhecer a Deus, foi dar carona para converte, e converteu mesmo, aleluia. Se você tem barco, me chame para pescar, e chame o seu amigo ímpio. Quem vai comigo? Companheiro? Eu acho que a gente podia fazer uma pescaria, Paulo, alugar um barco só para os homens, uns 2 barcos. Profeta, que é profeta. Mas esse barco não vai afundar, como diz, aleluia. Mas Paulo, podemos fazer uma coisa: se começar uma chuva, a gente vê quem está em pecado. Já diminuiu a metade que está querendo ir com a gente, Paulo. Ninguém mais, irmão. Que luta. Misericórdia, a casa caiu, né? Vocês não têm vergonha não, bando de pecador? E eu vou ungir um por hora que estiver entrando. Eu, Paulo, vai fazer vamos ungir todo mundo, Paulo. Quem tiver em pecado cai por terra agora. Quero ver. Eu ia brincar aqui, mas não pode fazer essa brincadeira não. Eu estou com o óculos quebrado. Foi inimigo, estou terminando. Onde que eu estou? E a Bíblia diz: e levaram a Jonas e o lançaram, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo, letra maiúscula ou minúscula? E a Bíblia diz:
e fizeram votos, sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes, não peguei essa passagem, mas a Bíblia diz que não faça voto, mas se fizer, cumpra-o. Vou te ensinar algo. Você não precisa mais fazer votos, irmãos. O sangue do Senhor é suficiente. Você não precisa fazer troca mais com o Senhor. Porém, todavia, se você fizer, cumpra, mas cuidado com o voto tolo. O que é o voto tolo? Uma pessoa esses dias me mandou um recado perguntando: pastor, fiz um voto que eu nunca mais iria cortar o meu cabelo. Precisa disso, irmãos? Não precisamos disso. O meu encheu a luz, pode vir o pessoal do louvor. É o sinal. Sinal. Não faça voto, mas se fizer, cumpra. Eu falei que a hora que tiver esse sinal, eles podem subir. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve quantos dias, irmãos? 3 dias. E quantas noites? 3 noites. Isso te lembra o quê? Jonas aponta para o Senhor, mas ele ressuscitou isso significa um recomeço. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Um recomeço, nesse ponto, inicia na vida de Jonas. Algo mudou na vida dele, algo mudou, e acabou que eu não cheguei aonde eu fiquei horas, tentando compreender o que Deus estava falando. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Nós íamos começar um processo de recomeço aqui do capítulo 2, mas eu vou parar por causa do tempo. Mas domingo que vem vou te contar as boas novas que acontecem aqui. Amém. Quantos foram abençoados hoje? Amém. Foi mesmo? Amém. Jonas tinha um selo, seu nome é Pomba. Eis uma voz que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E veio o que para selar isso? Uma pomba. Ele é filho de Amitai, que significa a minha. Quantos são filhos do Altíssimo? O Senhor é a nossa verdade? O Senhor nos justifica? O Senhor é conosco? Oh, irmãos, essa palavra é para nós. Pagamos o pecado e muitas vezes saímos do propósito? Pagamos. Temos consequências? Mas a circunstância ao nosso redor é para nos matar? Por quê? Porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jonas sabia disso, a ponto de dormir no meio de uma. Vou descansar, mas o meu descanso não pode ser embaixo, mas na popa, na parte de cima. Conseguiu ver? Agora vocês não atrapalharam a pregação, consegui concluir a ideia. E aí então aqueles homens lançam sorte, porque eles não dependem do Espírito, mas nós que dependemos do Espírito, temos uma clareza diante do Senhor do que fazer, porque o Espírito testifica. E aí então aqueles homens lançaram sorte e viram que havia algo errado, e era com Jonas. Jonas então disse: me lança ao mar. Mas aqueles homens, pelo caráter, mas caráter não transforma a vida de ninguém, só te deixa um ser humano melhor, mas não te traz salvação. E aqueles homens fizeram na força do braço, do meu jeito, mas aquilo não trouxe o que eles esperavam. Quando agimos na força do braço, é assim que nós caminhamos, cansamos e não alcançamos. E aí então eles decidem: agora vamos lançar Jonas. E ao lançar Jonas, eles têm agora uma experiência ali com Deus. Esse Senhor me poupa, esse Senhor está restaurando, esse Senhor que acalma todas as coisas. Esse é um Senhor. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer um voto para esse Senhor. E agora a circunstância trouxe salvação naquele barco, mudança de vida. O ímpio com caráter agora tem uma esperança e uma experiência com o Senhor, Criador do mar e da terra. A Bíblia diz:
Resumi a pregação em 2 minutos, hein? E aí ele foi lançado, e ele disse: deparou o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites. E aqui começa um novo tempo sobre Jonas, que eu vou te contar domingo que vem. E se o Senhor me der graça, eu vou terminar. Mas se não me der graça também para terminar domingo, acho que Ele quer me dar graça para terminar em um outro momento. Mas eu gostaria de abençoar você, te lembrar, você que está aqui, mesmo que você está vivendo fora do propósito, hoje é Deus te chamando. Oh, meu filho, o Espírito Santo habita em você. Eu estou te restaurando hoje. Você fugiu da presença, eu estou te restaurando hoje. Você falou, eu estou te restaurando hoje. Você saiu fora, eu estou te restaurando hoje. Você viveu fora dos princípios pecando, eu estou te restaurando hoje. Estou te trazendo para a presença hoje, meu filho. Vou te trazer para a presença, para uma experiência hoje. Quantos querem essa presença? Levante-se. E eu gostaria só que você levantasse as mãos e falasse para o Senhor Jesus: eu experimento da tua presença hoje, Deus. Aonde quer que você esteja, ou aqui comigo, ou na internet, ou em qualquer lugar, eu estou aqui para te falar: a presença do Senhor pode te restaurar e vai te restaurar sim. Levante as suas mãos. Espírito de Deus, eu te louvo e eu te agradeço pela oportunidade de um Deus de recomeços. Espírito Santo, te louvo e te agradeço, te abençoo, Senhor Deus, esse dia, declarando unção, graça e poder sobre a vida dos meus irmãos, que eles saiam daqui repletos, cheios da tua presença. Fala comigo, Senhor Jesus, essa manhã eu creio que a minha vida é restaurada pela tua presença, e na tua presença eu sou transformado, e na tua presença as pessoas ao meu redor são transformadas. Eu creio que eu sou um instrumento de vida, de bênçãos aonde o Senhor me planta. Quantos creem que hoje é dia de restauração na sua vida? Eu posso fazer algo aqui para terminar, para você sair aqui, para os legalistas saírem aqui injuriados. Você é o maior pecador, o preso na lama, com pensamentos podres, com fala imprópria. Quero te falar, Deus te ama de uma forma tão incondicional, que Ele deu o seu Filho há 2000 anos, antes mesmo de você ter feito algo, porque Deus te importa com você. Então você vai sair daqui hoje em paz com Deus. E aí você pode falar: pastor, mas ele vai pecar mais. Não, irmãos, quando você sabe o quanto você é amado, justificado, você se guarda em amor, não é mais pelo medo. Você não precisa ouvir uma pregação para sair daqui angustiado, você sair daqui acusado. Isso não te aproxima mais de Deus. Você vai tentar como aqueles homens, na força própria, ele não vai dar conta. Deixa eu te contar, só entrega para o Senhor, porque Ele vai te colocar onde tiver que colocar. Descansa, ou no meio de uma tempestade, ou dentro da barriga de um peixe. Eu quero te falar: saia daqui em paz com Cristo hoje. Saia da condenação, saia da acusação. Aleluia. Você vai mudar de vida por amor. Glória a Deus. Isso o legalista não aceita. Ele não aceita. Então eu posso pecar? Não, irmãos. Eu sou livre para trair minha esposa, mas eu a amo tanto que eu sou incapaz de fazer isso. Entendeu a diferença? Você acha que eu estou com medo de acordar jogando uma água quente na minha cabeça? Você acha que eu estou com medo? Não, é porque eu amo. Eu não acho que ameaça muda as pessoas. Não acho. Eu vou divorciar de você. Você causou um problema. Não acho que a ameaça de um divórcio resolve.
mas é quando você ama a pessoa se constrange de fazer alguma coisa errada, sabia? Nossa, ela me ama tanto que eu não vou fazer isso. Assim é com Jesus, amém? Você não vai pecar mais, mas você vai sair daqui alguém justificado, lavado hoje. Eu não sei se você já aceitou a Jesus, mas hoje é dia de salvação entre nós. Eu não sei qual caminho que você anda, e eu acredito na salvação plena, mas se você quer reafirmar os seus votos com Deus, gostaria que toda a igreja levantasse a mão e falasse comigo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e eu creio que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje eu tenho acesso, porque o caminho foi liberado. Através de Jesus eu tenho acesso ao Pai, e por isso eu sou hoje filho de Deus, remido, lavado, justificado. Só para aqueles que creem, aplauda o Senhor Jesus. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de graça e poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus.